Fala gente, meu nome é Samuel Wellington e hoje eu vou contar para vocês como eu lidei com mais de 5 transtornos psicológicos e o que eu aprendi com isso. Lembrando que eu não sou nenhum especialista na área, mas alguém que já teve bastante experiência prática. Ao longo da minha jornada eu sempre tive grandes sonhos, mas eu sempre tinha algo que impedia eles de certa forma. E, portanto, vou tentar deixar a lista em ordem cronológica. Vamos à lista. Número 1. Mutismo seletivo. É uma condição que geralmente você tem quando é criança e você não consegue falar ou conversar com estranhos, no caso. Então é uma condição ali que você tem quando é criança e você, ou pessoas não tão próximas, você não consegue falar nada. Então é uma condição ali que eu tive quando eu era mais pequeno e eu treinei assim bastante até acabar com isso. Número 2, altas habilidades ou superdotação. Desde pequeno eu percebi que eu tinha algumas questões que eu conseguia ter mais facilidade que as outras pessoas, principalmente em raciocínio lógico e memória e outras coisas. Eu lembro que quando eu tinha, antes de entrar na escola ainda, eu ficava pegando aqueles coquetel, revista coquetel, problemas de lógica, de lógica, caça-palavras, um monte de coisa, e fazia com uma facilidade enorme. Na escola também tinha uma facilidade enorme com várias outras coisas, vários tipos de matéria, conteúdos, assim, que pra mim era completamente normal e para outras pessoas, parecia que era um pouquinho mais difícil. E daí vocês se perguntam, mas qual o problema disso? Na verdade, a questão de você ter altas habilidades em alguma coisa tem dois problemas gigantescos. O primeiro deles é que quem tem altas habilidades em alguma coisa geralmente tem baixas habilidades em outra coisa. No meu caso era a questão de entender dinâmicas sociais, comportamentos sociais, várias coisas dentro de coisas sociais e emocionais, essas coisas. E mesmo que eu me esforçasse pra caramba, eu tinha bastante dificuldade nisso. O segundo problema é que quem tem altas habilidades geralmente passa por um inferno mental, Sempre, até mesmo junto com outros transtornos, isso acaba piorando também, que eu ainda vou citar no vídeo. É tipo você sentir que tem um potencial enorme, mas você não conseguir fazer as coisas ou fazer e geralmente dá errado, Porque geralmente quem tem essa questão geralmente tem uma ansiedade de pensamentos e pensamentos ali muito acelerados, assim, muito rápido, E isso acaba gerando alguns outros problemas. Ser inteligente não é a coisa boa que as pessoas acham que é, mas ainda assim vale a pena. Número 3, ansiedade generalizada. É o famoso problema do EC. É o problema geralmente de transtorno mais comum que as pessoas têm, que é o de ansiedade assim, geral, com várias coisas, O pensamento do EC, o pensamento de coisas que podem acontecer, mas provavelmente nunca vai acontecer, mas você sempre tenta se precaver. Então é o problema geralmente mais comum, Os sintomas geralmente vocês já sabem qual que são aqueles mesmos clássicos de sempre. É você estar com preocupações o tempo inteiro de vários tipos de coisa e a sua mente ela não consegue se desligar. E geralmente a ansiedade ela é a base para vários outros transtornos. Um deles é o transtorno de pânico, que eu ainda vou citar mais pra frente no vídeo, e que foi o pior de todos. Outra seria o TOC, que geralmente é pessoas que têm algumas manias e compulsões voltadas para algo mais perfeccionismo, de organização, etc. Ou aquele pensamento, às vezes que virou meme na internet, que tem você precisa chegar na esquina antes do ônibus, porque senão você vai morrer, Sempre tem aquele meme, É basicamente isso. Inclusive, isso eu já tive bastante. Então, ou você tentar fazer as coisas de uma maneira extremamente específica, Você pegar, sei lá, uma coisa que eu fazia
pegar uma bolacha e, por exemplo, você comer ela, primeiro, sei lá, a borda dela e deixar o recheio por último, né? Isso é um tipo de toque, né, que a gente fala, ou entre vários outros. Mas é você geralmente fazer algo, às vezes, numa ordem específica, né, e de uma maneira específica. Número 4, ansiedade e dificuldade social. Esse vai surpreender todo mundo, provavelmente, porque eu já liderei inúmeros projetos, já fui protagonista de vários deles. Se precisasse, sei lá, palestrar no estádio para 200 mil pessoas, seria uma tranquilidade enorme. E, na verdade, isso é apenas agora, né? Porque quando eu era criança, por exemplo, desde pequeno, assim, eu tinha uma dificuldade assim, muito grande com isso, né? Entender essas dinâmicas sociais, esses comportamentos sociais, né? Conseguir se expressar, vários desses tipos de coisas, assim, era muito difícil, assim, né? Como eu falei, já expliquei, né? Como eu tinha altas habilidades em outras coisas, né? Essa geralmente é a parte que eu tinha mais baixas habilidades, então eu não conseguia entender, né, certas coisas, mas eu não me conformava, eu não queria ser apenas bom em algumas coisas e ser péssimo em outras, ainda mais quando eu percebia que a questão ali de relacionamentos sociais era algo crucial, né, na vida. Então o que eu fiz, né, foi o seguinte: eu comecei a deixar um pouco de lado ali aquele foco, né, principalmente na verdade a partir dos 12 anos ali, um pouco aquele foco maior na questão de estudo, né, estudo acadêmico, assim, né, matérias, e comecei a focar, desenvolver mais essas outras coisas, né, porque assim, eu tinha uma confiança que quando eu quisesse tirar, sei lá, tirar 10 nas coisas, eu conseguiria tirar. Então eu acabei, né, vendo que eu precisava melhorar várias outras coisas, e daí eu comecei a focar nisso, né, e quando eu comecei a melhorar, a começar a treinar, né, essas outras habilidades, eu comecei a perceber que, na verdade, eu não sabia nada da vida. Então, era cursos, era livros disso, era se expor massivamente a vários desafios, né? Isso foi o que eu mais fiz, na verdade, para conseguir vencer todos esses, não apenas medos, mas também dificuldades, né? De compreensão de certas coisas. Então eu comecei a me expor pra caramba, assim, pra conseguir vencer, né, esses obstáculos. Tudo era um treino, assim, absurdo, né? Então, se vocês até quiserem, eu posso fazer um vídeo individual sobre isso. Eu posso falar de todos os obstáculos e de tudo que eu fiz, né, pra conseguir melhorar isso, né? Porque, sei lá, quem tá me vendo e gravar vídeo, né, pode até achar isso estranho, né? Ou me via fazendo inúmeras coisas, né? Até porque eu sou uma pessoa extrovertida. Mas para chegar a esse ponto, assim, foi um treino e principalmente exposição de experiências, assim, absurdo. Número 5, TDAH. Esse é o inimigo da produtividade e do tempo. É basicamente a sua dificuldade de regular a sua atenção, né, para as coisas certas. Desde pequeno eu percebi uma dificuldade enorme com rotinas, hábitos, né, e todos esses tipos de coisa. E não era por preguiça, mas sim por uma dificuldade mesmo, né, de execução. Eu só conseguia fazer o que era assim, tipo, muito estimulante, né, pra minha mente. E quando eu fazia, eu esquecia até das coisas mais básicas, né? Tipo, eu ficava naquele estado de hiperfoco, né? Que tem no TDAH, e quando você está nesse estado de hiperfoco, você tende a estar extremamente focado em certas coisas, até mesmo esquecer de coisas básicas, né? Ou rotinas e hábitos, esse tipo de coisa. Por exemplo, eu demorei mais de 20 anos, né, para conseguir tomar água, por exemplo, né? Tomar água todos os dias. E isso quase já me deu problema de pedra no rim, né? Então, assim, vários outros hábitos também, né? Até mesmo, tipo, fio dental, só depois, assim, demorei, tipo, 20 anos para conseguir pensar e fazer isso todo dia, né? Porque, assim, quem tem esse TDAH, né, como o meu, né, de muito hiperfoco, você tem uma dificuldade enorme com rotinas, né, e regular a sua atenção para as prioridades corretas.
Pois tudo que não é estimulante, né, para a mente acaba se tornando um desafio absurdo para fazer. E daí alguns até se perguntariam, mas você não tinha dificuldades de aprendizagem em certas coisas, até que você conseguia ser o oposto, ser muito bom. E na verdade é porque a aprendizagem sempre foi um dos meus grandes hiperfocos. Lembrando que o TDAH não é você não prestar atenção em alguma coisa, mas sim você não conseguir regular a sua atenção para as coisas corretas, né? Para as suas prioridades mesmo. Ou seja, você vai estar extremamente focado em certas coisas e muito pouco focado em outras, né? Então é você ter essa dificuldade em acertar a regulagem de atenção nas coisas corretas. E esse com certeza foi um dos problemas assim mais difíceis, né, de lidar de todos. Porque quem sim tem TDAH, ele tende a ter uma dopamina um pouco mais baixa, né? A dopamina é um neurotransmissor que é responsável pela motivação, e como os níveis de dopamina tendem a ser um pouco mais baixos, você precisa de atividades extremamente estimulantes para você manter o nível de dopamina, né? Então isso acaba sendo um problema, né? Porque quem tem esse problema tende a ter vários hiperfocos, né? E pode até mesmo ter algum tipo de vício, né? Número 6, transtorno de pânico. Esse com certeza foi o pior de todos. Para quem não sabe o que basicamente o corpo simula como se você estivesse morrendo, né? Ou como se você estivesse tendo um infarto, um derrame, né? Algo assim. E ele realmente faz acreditar que você está morrendo, né? Você sente líquidos e coisas correndo pela cabeça, você sente, né, o coração disparando, você sente uma tontura, uma vontade, né, de desmaiar, né? Então, basicamente são esses os sintomas. E geralmente isso acontecia, tipo, durava uns 5, né, 15 minutos, e acontecia geralmente mais 5 vezes, né, por dia. E mais ou menos isso por cerca de 11 anos. E todas as vezes a minha mente fazia eu acreditar que eu realmente ia morrer, né, no caso. É como você vê a morte, né, todos os dias, assim, várias vezes durante o dia. Acontecia em praticamente todo lugar, né, na rua, na igreja, na escola, em praticamente todos os lugares, em casa, obviamente, e ninguém fazia a menor ideia disso. Foi por 11 anos seguidos isso, e para todo mundo que via parecia que estava tudo certo, né, mas na verdade era um grande problema, né, ter que lidar com tudo isso. Até esqueci de mencionar, mas isso começou lá por 2013, mais ou menos. Mais ou menos foi por aí que isso acabou começando. E por que isso acontece, né, no caso, né? Basicamente o transtorno de pânico ele é geralmente um agravante da ansiedade, né? E estresse excessivo, né, também, principalmente por causa dos outros transtornos, também de ambiente caótico, né, extrema pobreza, né, ou qualquer tipo de estresse externo, né, tudo isso vai se acumulando até virar certos sintomas que chegam até você sentir que é algo físico mesmo, né. Ele até mesmo, no meu caso, ele se encaixa como um psicossomático, né, que basicamente é quando o estresse ou a ansiedade chega num nível tão alto que isso começa a se transformar em sintomas físicos, né? Número 7, outros transtornos. Agora eu vou falar até mesmo alguns que eu não tenho total certeza se eu tive, mas que tem várias coisas que apontam para que sim. E uma delas é o transtorno de autismo. E alguns se perguntam por quê. A primeira coisa são fixações. Fixações é você ter algum certo assunto específico que você entende muito, mas que geralmente não é algo muito convencional, né? Por exemplo, eu saberia, provavelmente, pelo menos antigamente, não sei se eu não consigo, mas eu consigo praticamente dizer todas as capitais do mundo, né? Ou
saber todos os idiomas que cada país fala, ou outras coisas, por exemplo, sabia numa época todos os carros que tinham, ou basicamente é você pegar uma categoria e saber tudo dentro dela, né, de uma forma organizada, ou saber fazer contas extremamente específicas, conseguir ficar decorando o número de telefones extremamente específicos, placas de carro e esses outros tipos de coisa, né? Isso são fixações. A segunda coisa é levar as coisas, né, para o lado literal, né? Ou seja, sempre quando uma pessoa está falando alguma coisa, pelo menos tinha isso muito antigamente, né? Para você não conseguir entender as expressões, né, ou as comparações. Realmente tudo é de uma maneira lógica e estruturada, né, as coisas que as pessoas falam. Qualquer tipo de expressão você sempre entende da forma que foi escrita, né? Pelo menos isso hoje em dia não muito, mas principalmente quando era pequeno era uma dificuldade assim bem grande, né, que eu tinha. A terceira coisa que a gente fala é hiperfoco autista, né? Você pegar, você está é um pouco diferente do hiperfoco TDAH, que é você está extremamente imerso em certas coisas, né? Por exemplo, criava assim vários carrinhos, né? Eu dava praticamente nome para cada um deles, eu organizava campeonatos, tinha todas as tabelas e tudo mais, né? De futebol, obviamente. E fazia tipo campeonatos assim enormes, ou pegava cada um e transformava isso, fazia geralmente histórias como se fossem filmes, simplesmente com a movimentação, né, deles ali. Então aí fica a dúvida, né, uma criança muito criativa ou pode ser um hiperfoco autista, né, por exemplo. A quarta coisa é rigidez cognitiva, né, tudo precisava ser classificado em certa ordem, né, em listas, né, ou organização, né, tudo de uma forma muito tem que ser organizado. Eu não conseguia pensar de uma maneira muito flexível, tudo tinha que ser categorizado dentro de algo e visto de uma maneira que não deixasse desconfortável, né? Então não sei se isso é o suficiente para ser, fora as dificuldades sociais, né, que eu citei, não sei se isso é o suficiente para ser enquadrado, mas se no caso não tenho, pelo menos alguns traços eu acabo tendo. E muitas dessas coisas eu acabei também treinando muito, né, para conseguir tentar resolver, né, porque nos transtornos é basicamente assim, você tenta melhorar ao ponto de parecer que você não tem, né? É basicamente isso. E o outro seria o TPOC, né, que é um pouco diferente do TOC, mas isso tem a ver até com a última coisa que eu falei ali, que é a questão das listas, né, praticamente todos os objetivos precisam ser de uma ordem perfeccionista, tudo tem que ser controlado, organizado e anotado, né, de certa forma. Hoje em dia eu já não tenho muito isso mais, mas assim, por muitos anos assim, eu tinha que sempre tentar organizar ali e ter né, controle de certas situações. Então foi algo ali que me atrapalhava muito, né, porque precisava às vezes, né, evoluir rápido certas coisas e isso acabava travando bastante. E agora eu vou falar, vai ser a parte mais divertida, que eu vou falar algumas loucuras, né, que eu fiz para tentar resolver, né, todos esses ao mesmo tempo, né, todos esses problemas. Primeiro de todos esses que eu consegui identificar foi o transtorno de pânico, né? Mas isso foi tipo vários anos depois que eu já tinha, né? Eu comecei a perceber, né, que não era um problema, sei lá, um problema no coração, um problema algo do tipo, né? Era realmente algo ali da mente. E depois que eu descobri que eu tinha, eu comecei a fazer uma investigação profunda da minha vida toda, né, para tentar ver ali quais eram os problemas, né? Sempre tive uma dificuldade enorme com autoconhecimento, então eu precisei ali fazer algo enorme ali para tentar entender as coisas, né? E nisso tudo foi tipo mais de 1000 páginas escritas, né, no caderno, mais de
de 15 mil páginas digitadas, né, no Word, né, ao longo de vários anos. Também eu consegui ler o DSM-5 inteiro, né, tipo, em menos de um dia e meio. Para quem não sabe o que é DSM-5, é basicamente o livro, né, de que tem todos os transtornos, né, geralmente quem faz, né, faculdade de psicologia sempre lê esse tipo de coisa. Li também várias obras de vários autores famosos aí, né, dentro da psicologia. Até mesmo eu assisti a aulas de pós-graduação de psicologia para conseguir tentar resolver, né, todos esses problemas. E ironicamente, eu não gosto de psicologia. Eu apenas fazia isso para tentar resolver, né, os problemas que eu tinha. Mas nessa jornada, vários problemas acabaram surgindo, né? Por exemplo, eu tive uma época ali que eu praticamente dormia todo dia, né, às 3 da manhã, porque a minha mente ela não conseguia mais, né, descansar, eu não tinha mais sono. E os sintomas, né, de pânico começaram a piorar bastante, né? E nessa época eu também comecei a ter algumas perdas de memória, né, algumas desconexão da realidade, né? Às vezes você olha no espelho assim, se você nem compreende direito, né? Sua mente ela começa a entrar ali numa confusão. Comecei também a ter várias dores, né, intensas ali no estômago. Por causa disso, também minha cabeça também estava ardendo pra caramba também nessa época, e até que eu comecei a não conseguir dormir mais, né? Às vezes eu ficava, tipo, uns 3 dias sem conseguir dormir mais. Isso estava me deixando minha mente extremamente desgastada, porque às vezes eu tentava estressar o meu corpo, eu ver se eu conseguia dormir. Nessa época eu lembro que até às vezes, né, orava ali para Deus, ali, porque eu só queria conseguir dormir um pouquinho, né, porque às vezes é 3 dias sem conseguir. Então ele foi um momento ali bem complicado. Nessa época ali, por causa do TDAH, eu acabei tendo vários outros problemas, né, tipo com consumo, né, às vezes jogava, né, às vezes até de madrugada ali, assistia, deve ter gabaritado todos os streamings, né, que eu assistia todos os streamings, então foi um momento aí bem complicado ali, às vezes a alimentação ruim também, né, às vezes, sei lá, comer 20 bolachas, né, de uma vez só, então ali foi um período ali bem complicado ali mesmo. Teve o tempo ali também, ali que passava bastante tempo, né, postando meme ali também, então foi uma época ali que eu acabei piorando bastante ali a minha saúde. Paralelo a isso, eu tive também vários outros problemas, né, porque eu sempre tive uma dificuldade muito grande em ter autoconhecimento. Eu fazia ali várias listas, né, e vários métodos, ferramentas ali para ver se eu conseguia, né, ter claro ali, né, os meus sonhos mais profundos, né. Então, por exemplo, tem um site, né, que chama IDR Labs, e ele tem uns 500, deve ter uns 500 testes de autoconhecimento, mais ou menos, né, hoje em dia. Na época ele tem uns 300, e eu lembro que eu fiz todos, né, eu peguei e fiz todos. Li centenas de livros, mais de mil vídeos. Também devo ter digitado mais 7.000 páginas ali naqueles arquivos do Google lá. Tudo isso para conseguir, né, entender coisas que a maioria das pessoas conseguem entender assim, né, com uma facilidade bem grande, né, mas eu não tinha. Tudo isso foi uma loucura assim, né, insana. E na verdade foi muito mais do que isso, né? Isso que eu contei ele foi apenas algumas coisas, né, que eu fiz. E eu tenho, na verdade, até um certo medo, né? Porque eu espero que todas essas coisas feitas não me dê problemas de saúde, né, mais pra frente, porque ali foi o que eu estressei ali a mente, o corpo, né, para tentar superar, né, todos esses problemas, assim, foi uma loucura total, né. Então é bem complicado, né. Na verdade eu tive algumas consequências já, né, que foram a questão de
ter cascas, né, no corpo, né, em alguns lugares. E isso foi devido ao estresse assim, absurdo, né, que eu tive, né, tentando lidar com tudo isso. Também tive o problema de não ganhar quilos, né, de peso. Eu perco peso muito rápido, e isso na verdade foi na questão, né, do estresse também, que o estresse consumia muita energia, então eu não conseguia ganhar peso. Então assim foi uma das consequências, né, que já teve. Eu espero que isso não, daqui para frente, não tenha outras consequências, né, piores. Agora, respondendo algumas dúvidas, né, que vocês podem ter aí assistindo o vídeo. E a primeira é por que eu não contei, né, para as pessoas. Tipo, na época, assim, na minha cabeça, eu sempre, né, na minha cabeça ninguém se importa, né, com isso, né. Eu também achava que ninguém tinha maturidade o suficiente para conseguir compreender isso, porque como é muitos problemas ao mesmo tempo, né, dificilmente alguém já viveu isso, né. Então, na minha cabeça, assim, é assim que eu pensava, né? Hoje em dia não, né? Hoje em dia eu já gosto de compartilhar com as pessoas, porque eu posso, sei lá, inspirar alguém ou né, ajudar uma pessoa, né, a ter forças, né, para lidar com isso. Então hoje eu penso diferente. A segunda coisa, né, que vocês podem ter dúvida é a questão né, de ir em psicólogo, né, por exemplo. Por que eu não paguei psicólogo, né? Na verdade eu nunca tive condições, né? Tipo, não sei lá, 60, 50 reais, não importa, não tinha condições de pagar, né? Assim, condições, né, bem precárias. Então, deve se perguntar, mas e o SUS? Né? O SUS, eu marquei, né, a consulta no SUS, demorou 2 anos, a primeira, e depois a segunda foi 2 anos e meio depois, né, da primeira. Então, e também quando eu fui lá né, no psicólogo, a psicóloga falou que não precisava, né, de nada da psicologia, né, porque eu não precisava dessas coisas. Então tá bom, né, não precisa, eu dou um jeito, né. Então foi assim que aconteceu, né. Então assim, eu até tomei alguns remédios ali, só que daí por causa, né, da clínico geral, né, que passou uns remédios ali que acabou ajudando bastante, né, porque na época assim deu uma melhorada, ele diminui, né, não sou assim tão fã de remédios, mas até que ele diminuiu ali bastante os sintomas, então isso acabou sendo bom até. Como vocês puderam perceber, cara, tudo isso foi uma loucura total, né. Assim, eu não tive um segundo assim de paz, né, na minha vida, assim, eu sempre tinha que lidar com tudo isso. Mas assim, eu também vejo que tudo foi necessário, né? Cada coisa que eu fazia, cada problema ali que eu resolvia, coisas que eu tentava encaixar, às vezes as listas que eu tentava fazer, as coisas que eu tentava resolver ali, tudo tipo tinha que ser assim, sabe? Tipo, você, apesar de eu ter às vezes até piorado as situações em alguns momentos, tudo foi necessário ali. Tipo, cada pequena coisa, eu lembro que cada pequena coisa foi uma pequena peça ali que se encaixava, né? Mesmo que isso foi aos poucos, foi demorado, mas eu vejo que tudo ali foi necessário. Eu até sinto que quando eu nascesse, se eu visse tipo, sei lá, 16 milhões de futuros com as coisas que eu teria que enfrentar, eu diria que eu conseguiria vencer em apenas um de todos esses futuros, porque realmente é muito complicado, né? Conseguir vencer em apenas um, e eu creio que eu estou nele. Esse é o único futuro que eu consigo vencer e conseguir vencer os desafios e conseguir os meus objetivos. Muitas dessas coisas não estão totalmente resolvidas, mas elas já estão tipo infinitamente menor, né, do que antes, né? Como eu falei anteriormente, né, sobre os transtornos, é você diminuir os danos até o ponto de parecer que você não tem, né? Até o ponto de, sei lá, você conseguir
pensar todo mundo, fazer todo mundo pensar, caramba, você tem isso, entendeu? Tipo, é você diminuir os danos ali até parecer que não tem. Falar agora algumas soluções que me ajudaram nisso. A primeira delas é escrita, né? Sempre, tipo, desde pequeno, assim, eu já escrevi bastante coisa, né? E, assim, é você escrever sobre seus sonhos, seus objetivos, né? Seus problemas, o que você está enfrentando no momento, você apenas escreve lá, ignore pontuação, ignora qualquer coisa de escrever certo, você simplesmente escreve, depois você analisa ali e processa, né, tudo aquilo que você escreveu e tenta achar uma solução, né? Eu mesmo faço isso bastante para ver se eu estou na direção certa, né, dos objetivos, né, se é realmente aquilo mesmo, né? Isso eu faço através da escrita, né? Escrevendo ali e fazendo perguntas para mim mesmo. Então, eu acho que é um hábito que é um dos melhores hábitos de autoconhecimento que tem, eu acho que todo mundo deveria ter. A segunda coisa seria diminuir, né, telas, né, ou diminuir qualquer tipo de consumo, diminuir consumos, né, qualquer coisa que te gere muita dopamina, né? Então, porque a gente tem às vezes aquela ilusão de achar que tudo que a gente está consumindo, às vezes o vídeo que a gente está vendo, o livro que a gente está lendo, tudo é importante, sabe? Tudo que a gente está fazendo é importante, mas na realidade a maioria das coisas não são importantes. A gente tem que ter um certo filtro bem mais refinado, né, para as coisas, né? Porque a vida é finita, né? Ela uma hora acaba, então a gente tem que ter esse filtro muito bem feito para a gente gastar realmente em coisas que importam, né? Por exemplo, eu já li mais de uma centena de livros, mas eu acho que a maioria não precisava ter lido. Assim, a maior parte dos conhecimentos são de poucos livros. Então, tipo, você ter um filtro bom, né? Eu até quero melhorar isso mais ainda, né? Você ter um filtro muito bem treinado ali para você realmente fazer as coisas que você quer fazer. A terceira é você se expor, né, a novos desafios, lugares, pessoas, experiências. Tipo, muitas das coisas assim, a maior parte das coisas que eu aprendi foi fazendo isso, né? Você se expor ali a desafios, a problemas ali que você está enfrentando, você tenta resolver, né? Você vai se expondo mesmo, né? Mesmo com o problema ali. Então, eu acho que a melhor forma assim de você aprender é fazendo isso mesmo, né? Então, se tem oportunidade, sei lá, de viaje, se tem oportunidade de conhecer pessoas, conheço, assim, porque é uma das coisas assim que mais vai abrir portas assim para você. Quarta coisa é o básico bem feito, né? Tipo, você alimentação, né, coisa natural, boa noite de sono, exercício todo dia, meditação, né, se você poder focar no presente, ali, tentar diminuir as suas ansiedades, né, tudo isso acaba ajudando bastante. Se eu fosse dizer mais um para vocês, eu diria dinheiro, né? Dinheiro ele resolve a maior parte dos nossos problemas concretos e isso ajuda, né, a diminuir os problemas e as preocupações. Então a grande mensagem é não desista, né? É possível, né? Mesmo com vários transtornos ao mesmo tempo e parecer que às vezes não tem solução, é possível a gente resolver, né? E eu acho que a grande sacada que eu tive ao longo da jornada ou desde pequeno é ser inconformado, né? É você não aceitar que os problemas são aquilo mesmo, né? Como eu tinha ali grandes sonhos, eu precisava, né, organizar aquilo ali e resolver para conseguir solucionar, né? Hoje em dia eu vejo de uma forma um pouquinho diferente, né? Eu já não tento resolver mais aqueles problemas, né? Eu tento ver de uma forma mais macro, né? Tipo, eu imagino o que eu quero na minha missão de vida e tento sempre adaptar para ela, né? Mas às vezes no começo, principalmente, você precisa ali resolver os seus problemas ali, os seus transtornos, porque para você poder dar o próximo passo. Se você gostou desse vídeo, eu vou deixar nos cards aqui em cima os 2 primeiros vídeos, né, dessa série, né, que esse foi o terceiro, provavelmente o último. Então eu vou deixar aqui nos cards, né? O primeiro vídeo foi o da
da extrema pobreza, como a extrema pobreza acabou com a minha vida e o que eu aprendi com isso. E o segundo vídeo foi o da doença ali que o meu pai teve, né, que foi um sofrimento ali surreal que a gente teve que enfrentar. Então, se você curtiu aí, curta, comente, compartilhe, né, se inscreva no canal. Isso é importante, né, para ver se vocês realmente estão gostando, né, se vocês gostaram dessa primeira série aqui, playlist, né, do canal. E é isso. Até a próxima.